Imagine uma cidade de humanos vivendo fora das muralhas. Isso parece meio absurdo. Afinal de contas, a gente sabe que as muralhas foram criadas há muito tempo atrás. E o objetivo delas é defender os humanos que vivem dentro delas dos titãs que estão lá fora, que o único objetivo deles é devorar humanos. E que os humanos que vivem dentro das muralhas têm poucas chances de enfrentar um titã. Principalmente quando eles ainda não tinham tanta tecnologia quanto o equipamento de manobra 3D e estratégias de combate. Dessa forma, viver fora das muralhas pode parecer loucura. O que não é loucura é você deixar o like aqui nesse vídeo, que ajuda demais o canal. E o tema desse vídeo foi enviado pelo Cauã Martins aqui nesse comentário. Como eu estava dizendo, viver fora das muralhas era loucura. Mas isso não era bem assim há muito tempo atrás. Quando as muralhas foram criadas, tudo era bem diferente. O rei Karfritz levou o seu povo para dentro das muralhas e na Ilha Parades não tinha nada além das muralhas. Apenas o Karfritz com o poder do seu titã fundador e um monte de gente que ficou sem memórias. Afinal, quem aceitou ir para dentro das muralhas perdeu todas as memórias. E logicamente, como Parades era uma ilha deserta, algumas pessoas quiseram morar fora das muralhas. Algumas pessoas montaram um acampamento lá fora. E eles foram para o extremo norte, um lugar que ficou conhecido como Naraka. Inicialmente, esse lugar foi citado no mangá Before the Fall, o mangá Antes da Queda, que é oficial. E aqui existe uma forma muito simples de entender como isso era possível. Como era possível viver fora das muralhas sem o perigo dos titãs. Na verdade, tudo isso está ligado com Shiganshina, que está na outra ponta, exatamente no extremo sul. Quando olhamos no mapa de Shingeki no Kyojin, a parte mais baixa da Ilha Parades, ou seja, a parte mais ao sul, temos a plataforma de transformação, que é o lugar próximo da praia, onde existe um porto. E os navios de Marley chegam com alguns criminosos eldianos, aportam, descem com eles de lá e sobem para a plataforma de transformação. Lá em cima, eles colocam todos eles posicionados e injetam nos eldianos, considerados criminosos segundo as leis de Marley, líquido de titã. E esse líquido de titã faz com que eles se tornem titãs puros e comecem a vagar pela Ilha Parades. Todos os titãs puros têm um radar natural de humanos, e eles encontram onde os humanos estão. Naturalmente, onde tem a maior concentração de humanos é para onde o titã puro vai, e todos eles têm um comportamento muito semelhante, a não ser os anormais. Acontece que quando o Karfritz estava com seu povo dentro das muralhas, existiam poucos titãs puros dentro da Ilha Parades. E os que apareciam iam diretamente para Shiganshina, porque era o ponto mais próximo entre a plataforma de transformação e as muralhas. Sendo que Shiganshina é um círculo que fica para fora da Muralha Maria. E como lá é uma cidade cheia de gente, ela naturalmente atraía os titãs. Eles ficavam lá à volta tentando passar, porém eles não conseguiam atravessar a muralha. E eles ficavam vagando ali. Acontece que durante alguns anos foi possível viver fora da muralha, porque os titãs não tinham aprendido a dar a volta na muralha e chegar ao norte. E como eles não eram um número tão grande, era possível sim viver lá. E com o passar do tempo ele foi ficando perigoso. Afinal de contas, mais e mais titãs apareciam todos os dias. E o mais problemático de tudo, titãs anormais, que não vão simplesmente atrás de humanos, mas sim vão vagar por aí, e muitos deles com certeza vão encontrar o norte das muralhas. Se eles vagarem por toda a ilha, cedo ou tarde eles vão encontrar Naraka. E foi de fato isso que aconteceu. Com o passar do tempo, esse local foi ficando cada vez mais perigoso. E com isso, a tropa de exploração decidiu fazer daquele local uma espécie de prisão, onde eles isolavam pessoas que eles consideravam criminosos e pessoas que eram perigosas. Geralmente, os transportes de criminosos para Naraka eram feitos à noite, já que há menos movimentações de titãs nesse horário. E eles deixavam os criminosos lá. Na verdade, isso era basicamente uma sentença de morte, já que durante o dia, com certeza essas pessoas seriam devoradas. E todos os habitantes de Naraka encontraram esse mesmo destino, já que Marley não tinha dó dos eldianos e nem transformá-los em titãs o tempo todo por qualquer coisa. Não importa o quão sutil fosse o delito cometido por um eldiano, Marley o transformaria em titã. E assim, com a Ilha Parades recheada de titãs puros, normais e anormais, o exterior das muralhas se tornou completamente inóspito. Isso significa que era impossível viver fora das muralhas, e tudo o que restou foram apenas destroços. Ruínas de uma antiga cidade que um dia existiu fora das muralhas e pessoas que conseguiram sobreviver lá fora. Até chegar ao ponto que a própria tropa de exploração deixou de sair para levar os criminosos para Naraka.
e a cidade fantasma se tornou apenas uma lenda dentro das muralhas. E o nome Naraka pode ser traduzido como purgatório ou inferno, fazendo uma referência direta, já que antigamente os criminosos que fugiam das muralhas se abrigavam nessa cidade, e ela foi basicamente fundada por ex-criminosos. A verdade é que, apesar de ter sido citada no mangá Before the Fall de uma forma bem incisiva, não dá para afirmar de fato se Naraka realmente existiu ou se é um mito. Afinal, as pessoas ali parece que realmente têm conhecimento dessa cidade e que ela existiu em algum momento no passado. E isso leva a vários questionamentos, já que viver fora das muralhas já é muito difícil, ao extremo norte é ainda mais difícil. Isso porque o norte da Ilha Parades é muito frio e todos os tipos de cultivos, plantações, criações e até mesmo água é difícil. A Ilha Parades tem diversas fontes naturais de água e vários rios que atravessam toda a ilha. O único local que é mais difícil de sobreviver e que tem menos recursos é exatamente o norte da muralha. As muralhas foram posicionadas na parte mais rica da ilha, onde tem as nascentes de água doce e onde tem o gás natural que é extraído para o equipamento de manobra 3D. Lá também é o local que tem os melhores solos mais férteis e mais fáceis de plantar e criar animais. E sendo assim, fica cada vez mais difícil para quem escolheu viver fora das muralhas viver ao norte, porque em si já é difícil de várias formas, além de ser um local extremamente perigoso. Uma coisa que fica óbvia aqui é que Naraka era uma espécie de castigo dócil, já que os criminosos, ao invés de sofrerem uma grave punição dentro das muralhas, eram escoltados até Naraka. Já que lá era um local impossível de sobreviver, eles já tinham a sua sentença registrada. E quando eram escoltados até lá, o seu fim já era garantido. E a referência mais interessante que Naraka faz é a referência à liberdade, já que todos em Shingeki no Kyojin estão presos dentro das muralhas, presos como condenados. Esses criminosos também estão presos, mas eles estão presos em liberdade, fora das muralhas. E assim, ao encontrar a sua liberdade, eles também encontram a sua pena, perdendo a sua vida. Acaba sendo praticamente um paradoxo, sendo que na Ilha Parades, durante um período, quem está preso é quem cumpre as leis, e quem é criminoso é solto, e os que são soltos são devorados. Então a maior ameaça nessa época não era ficar preso, e sim ser livre. Ser livre era uma condenação máxima. Ser livre era a pena máxima para um crime hediondo. E a liberdade era a certeza de encontrar rapidamente o seu fim de uma forma completamente horrível. Como sempre, o Isayama cria esses paradigmas incríveis e essas referências na obra para que a gente possa encontrá-los. Se você quer saber ainda mais do universo de Shingeki no Kyojin, se inscreva aqui nesse canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.